Jornal Escola, vamos aprender sobre o silo feito de garrafa PET. Por isso, vamos chamar o agrônomo Yuri César para nos explicar melhor sobre isso. Por causa da pandemia, a entrevista será online. Bom, meu nome é Yuri César Tristão, engenheiro agrônomo, formado há 6 anos. Atuo com pecuária leiteira na região do Vale do Paraíba, estado de São Paulo. A primeira função principal para que serve o silo de garrafa, no caso, esse silo o que a gente é conhecido basicamente no meio rural como silo graneleiro. É um silo com principal função de estoque, de estocagem de rações, adubo e principalmente ações ligadas à pecuária, como rações de animais, de aves e suínos. Antes de ser feito de garrafa PET, qual era o padrão do silo? Antes de ser garrafa PET, esse silo padrão é um silo de estrutura, toda a estrutura metálica. Ele é fixado ao chão, precisa de uma certa estrutura de concreto para segurá-lo, com uma boa capacidade. Normalmente essa capacidade aí que a gente fala de 6 a 7 toneladas é uma capacidade de um caminhão para um consumo da propriedade. Ela A garrafa PET, nesse caso que eles desenvolveram, dá uma condição de um material mais leve, então uma estrutura que você consegue fazer ele com maior capacidade, é uma estrutura mais leve, necessita de um investimento para fixação menor, e é um material que a vida útil dele aí é extremamente alta. E um material que a gente tem em extrema abundância, que qualquer tipo de garrafa PET. Você vê, basicamente é garrafa PET, provavelmente de garrafas de refrigerantes em geral aí. Yuri, qual é a vantagem desse silo de garrafa PET comparado ao silo padrão? A vantagem dele, a princípio, é o peso. A princípio é o peso. Então, assim, é um material e consideravelmente bem mais barato que a estrutura metálica. A estrutura metálica vem várias peças como se fosse um quebra-cabeça. Esse da garrafa PET, por ser mais leve e muito encontrado, facilita a aquisição dessa estrutura para qualquer tipo de produtor que tenha um consumo relativo de 6 a 7 toneladas. Então faz a condição de que atende o maior número de pessoas possível e facilita aí a vantagem que facilita para o produtor de manejo do dia a dia. O cara não precisa comprar sacos, materiais ensacados, ter galpão para armazenamento, um local específico para isso. Grande maioria das vezes tem problema com roedores, ratos em gerais, então que podem trazer doenças para os animais. Se for porco, galinha, vaca, pode causar leptospirose, que é a doença da urina do rato. Então é uma doença abortiva para grande parte dos animais. Então o estoque do material nesse silo traz mais facilidade no manejo, principalmente uma redução de custo e com frete. O frete é um dos itens mais caros aí da atividade agropecuária, por estradas em geral. Existe alguma desvantagem neste silo? Sim, ele pode ter uma desvantagem às vezes pela estrutura que ele que pressão que o material plástico comportaria. Se ele comporta a mesma pressão de peso que a estrutura metálica, a estrutura de ferro. Porque pensando em escala é, maiores, ou até nessa mesma escala de 6 a 7 toneladas, se o plástico resiste a outros materiais mais pesados, com maior densidade, que vão agir fazendo maior pressão. Como é feita essa ligação das placas de plástico, então, sim, é necessário aí analisar como que é feito ou verificar com a empresa, mas é uma excelente ideia para baratear uma estrutura que é muito necessária no meio rural. Porém, precisa verificar como que é feita essa trava da garrafa PET, uma a outra, para que ela aguente a pressão, para que isso não venha romper, aí causar um prejuízo, um desgaste maior. Bom, como vimos, é bem vantajoso o silo de garrafa PET. Além de
ser de fácil manuseio, tem uma vida útil e longa. Obrigada, Yuri César, pela entrevista. Boa tarde.